Olá, minha querida. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu se sinta Ai, acolhida. agradeço muito, claro, já estou me sentindo. A N aí no fundo já deu alegria. Olha aí que coisa boa, né? Muito E, gostoso, como sempre. e vamos ter aí essa partilha linda que você nos trouxe, né? Essa entrega amorosa. Então, eu vou começar falando um pouquinho antes de te apresentar, falando um pouquinho sobre a roda de mulheres, para que as mulheres que aqui estiverem com a gente agora, e que assistirão depois a live, elas possam conhecer um pouco do projeto, entender o porquê da roda de mulheres, né? Tão lindo esse projeto. E que bom que eu tenho vocês aí para me acompanhar, né, nesse caminho. A roda de mulheres surgiu após o meu divórcio, né? Após o meu chamado, né? Foi o chamado, foi o gatilho que despertou a necessidade do meu mergulho interno. Então aí eu fui reconectar novamente comigo, fui me conhecer, buscar me conhecer novamente, despertar as minhas habilidades, as que estavam adormecidas, os talentos, me enxergar como ser humano, como única nesse universo. E aí essa caminhada, esses anos desse trabalho interno, dedicado a esse trabalho, a essa lapidação interna, eu percebi que nós mulheres temos processos muito parecidos. E à medida que partilhamos as nossas histórias, nós somos ferramentas, caminho de cura para o processo de outra mulher. Então, partilhar é muito valioso. Temos que contar as nossas histórias, as nossas experiências. Alguém nesse exato momento está passando pela mesma situação, completamente perdido na escuridão, precisando de uma luz, e a sua história pode ser a nossa história, pode ser caminho para essa mulher. Então eu fiz um compromisso que enquanto aqui eu estiver nesse planeta, nessa esfera, que de alguma forma eu quero contribuir, entregar, né, para essa mulher um caminho, assim como eu também recebi bastante nessa caminhada. E percebi após a primeira roda que eu não estaria sozinha, que vocês também estariam comigo, que as sementes de luz que me ajudaram a renascer, outros terapeutas que chegaram, outros que ainda chegarão, que estariam comigo, do meu lado, nessa caminhada. E eu tenho a alegria de ter conhecido você, de ter recebido você. Você já participou da roda presencial, né? Já sentiu aquela Foi, energia, né, daquele momento, junto com a Marcinha amada, foi muito maravilhoso, foi muito bonita aquela roda, né? E agora, foi nesse sim. formato online, nós estamos aqui com o mesmo abraço. Eu senti que à medida que as rodas começaram no online, elas foram. A gente foi, acho que, se conectando de uma forma que os abraços online a gente também consegue sentir, né? Com certeza. Então, hoje eu tenho a felicidade de ter você aqui comigo, aqui com as mulheres, né, trazendo essa partilha. Quero que você se sinta à vontade, né, para você aí ficar em casa, como se estivéssemos num belo café. E é isso, a roda é isso, é entrega. Né? Entrega e amor, cura, amparo, né? Para essas mulheres maravilhosas. E à medida que falamos, nós também nos curamos, né? Revisitamos os Sim. espaços que estão aqui, que a gente não olhava, ou que precisa ser olhado com mais atenção, né? Abraços, Uhum. meu amor. E eu vou falar aqui, a Laura é uma terapeuta incrível. Ela trabalha com algumas ferramentas, ela trabalha com produtos que eu fui fuçar, fui conhecer mais ainda alguns produtos também vibracionais nela. E ela vem falar pra A gente já gente, explica bonitinho o já que é explica, essa né? história de frequencial, vibracional. A gente já explica. Tá bom. E o tema, a avaliação integrativa e o uso de florais vibracionais para cuidar da mulher em várias dimensões. Eu, quando li, eu falei, meu Deus, o que será, né? Como será? O que ela vem trazer? Fiquei tão curiosa, apaixonada pelo tema. Então, minha querida, se sinta
À vontade, estamos aqui para ouvi-la. Se apresenta, fala mais sobre você, sobre o seu trabalho, viu? Para que a gente conheça mais e fique à vontade. Eu estarei aqui olhando os recadinhos, algum comentário, algumas perguntas e contribuindo. Você cutuca, você levanta a bola. Tá bom? Tá bom, eu tô É aqui uma contigo. honra. É uma honra, é uma delícia, é uma saudade que mata a gente, né? De estar perto, de estar reunida, de estar conversando. Mas a gente tem que agradecer que essa tecnologia toda, apesar de às vezes deixar a gente meio assim, ela veio para facilitar. E agora a gente está tendo uma oportunidade única de se aprofundar mais nisso, olhar para isso com carinho, olhar para isso com gratidão, que é sempre útil, né? É sempre bom para a nossa vida. Foi uma honra o convite, eu estou muito feliz. E então vamos lá, então vamos começar a conversar. Isso. Gente, para quem está olhando aí, para quem está assistindo e está querendo saber um pouquinho mais, é um prazer. Eu sou Laura Dias. Eu sou mãe de 2 crianças, um casal, um rapagão de 11 anos que já está do meu tamanho e uma menina quase com 9 anos. Eu era professora universitária, eu era especializada em fotografia. Eu cheguei a dar aula em Jundiaí, na Unip de Jundiaí. E numa determinada altura do campeonato, eu olhei para a minha vida e falei, olha, eu adoro fotografia, mas está faltando alguma coisa. Eu vou dar um tempo. E nesse tempo a minha proposta realmente foi dedicar meu corpo, minha vida, meu tempo para ter meus filhos. Nessa pausa, eu tive a feliz oportunidade, a feliz chance de ter acesso a alguns cursos, a algumas informações e acabei esbarrando no Reiki. A minha mãe tinha passado por uma situação de saúde muito complicada lá no hospital, entre a vida e a morte. Me pediu, Laura, entre em contato com tal pessoa dos meus conhecidos, pede para vir no hospital me acudir, porque eu preciso de Reiki. E eu assim, que é isso? O que a minha mãe está falando? Mas imediatamente eu fui correndo. E aquilo transformou o cenário. Eu estava para perder a minha mãe e essa pessoa, que era uma amiga de longa data da minha mãe, foi até o hospital, sem falar nada para ninguém, no mansinho, ela foi lá e fez Reiki para minha mãe. E a minha mãe conta até hoje que foi por causa daquele Reiki que minha mãe saiu daquele hospital. Então, isso já foi um primeiro baque, né? Mas essa informação é até de antes. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, eu corri. Falei, claro, quero fazer. Mas sem intenção de voltar a minha vida profissional para isso. Eu só fui fazer. Falei, com certeza, deve ser uma coisa muito boa. Com a experiência que a minha mãe tinha passado, né, que eu tinha passado, de ver aquilo, falei, com certeza deve ser uma coisa boa. E quando eu percebi, a fotografia já não fazia mais sentido na minha vida. Eu não queria mais abrir um estúdio de fotografia e fazer retrato de família, e fazer book de recém-nascido, e fazer fotografia de produto, que era a minha vida, era o que eu fazia. Eu ensinava fotografia, então eu dava aula para turmas grandes, inclusive, e eu gostava muito daquilo, mas faltava o brilho no olho que a gente precisa para dar continuidade para os projetos que a gente tem que sustentar, né? Com certeza. Bom, quando eu me deparei com esse cenário, eu caí de cabeça, eu consegui me dedicar, eu tive o privilégio de conseguir me dedicar integralmente ao estudo, à experimentação. Trabalhei como voluntária na UBS daqui da onde eu moro, sou ainda vinculada com as práticas integrativas daqui da região e aprendi muito. Esse ano, eu abri no começo do ano, eu já tive uma experiência anterior como profissional, mas eu nunca tive um espaço meu, um consultório meu. E esse ano, depois de muito empenho, eu consegui abrir e veio a pandemia.
Eu consegui montar o espaço todo cheiroso, todo gostoso, com os produtos da Fisioquântica também foram uma oportunidade muito boa. Tudo apareceu junto e aí veio a pandemia. Mas olha só, a gente vê que mesmo num cenário tão intenso quanto tem sido, né, tudo que aconteceu nesse 2020, como diz meu marido, mesmo nesse cenário, tem coisas tão positivas. Eu tenho atendido muitas pessoas, o trabalho cresceu independente de ter o espaço ou não, e algumas experiências com os produtos da Fisioquântica, com a avaliação integrativa, estão aí me mostrando que, sem sombra de dúvida, eu me achei, isso tem total sentido para mim agora, é minha paixão. Eu já estava desistindo de achar aquele brilho no olhar com aquilo que a gente faz como profissão. Eu já achava que era romantismo demais e que era conversa dos outros, que isso existia. Obrigada. Mas não é conversa, gente. Se você insistir, você acha o seu propósito de vida. Eles existem, os propósitos de vida. E quando a gente se alinha com o universo, as coisas confluem para te levar para onde é o seu lugar, para onde é o seu espaço, o seu propósito, o seu espaço, aonde está teu amor, teu brilho. A missão, né? A sua missão, exato. A sua missão. E falar com mulheres é um prazer, né, Michele? Falar com mulheres é um prazer. As mulheres sustentam a energia da família, a energia da casa. Qualquer família aí pode investigar. O dia que a mulher tá ruim, tudo despenca. É ou não é? É ou não é, mulherada? Faz um joinha aí se é ou não é. Despenca a casa. Despenca tudo. Nas costas das mulheres está o tipo de responsabilidade. Por exemplo, nossa, o filho ficou doente, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é o melhor tratamento? Qual que é a melhor opção? O que mais existe que pode ajudar? Nas costas da mulher está, hoje em dia, a responsabilidade de estar com o corpinho em cima, tanto com saúde, quanto com questão estética, quanto com... né? É tanta coisa que a gente tem que dar conta, que, gente, mulher precisa de informação. Mulher precisa de amor. Mulher precisa de acolhimento, né? Então não tem coisa melhor do que a gente se reunir para esse tipo de chá. Brinde, tchim-tchim. Um chá que, nossa, que reconstrói. Um chá que reconstrói, que abre portas, né? Possibilidades, que acalenta. É muito bom. Estar entre mulheres é um grande presente. Com certeza, é verdade. Bom, hoje em dia, qual que é a minha metodologia de trabalho? Eu sou terapeuta integrativa, eu sou mestre em Reiki, eu fui no Reiki até as últimas consequências, fiz o mestrado, sou voluntária, às vezes precisa, o pessoal das terapias integrativas da UBS me chama, eu estou sempre pronta, estou sempre lá participando. Tenho outras formações na área também e tenho uma formação em facilitadora de autocura. Nessa formação de facilitadora de autocura, a gente aprende a lidar com uma ferramenta da radiestesia e radiônica. Radiestesia, a própria palavra já dá uma dica, né? Rádios significa radiação. Estesia, sensibilidade. Então, quando a gente está lidando com uma ferramenta da radiestesia, o radiestesista é alguém treinado para ter sensibilidade à radiação. Ele vira o instrumento. Mas a exteriorização desse mecanismo se dá por alguma coisa, como, por exemplo, um pêndulo ou um dual hold. Que são ferramentas que a gente usa quando está trabalhando. A avaliação integrativa que eu faço, ela é feita com essa ferramenta aqui. Tá? Isso se chama mesa taquiônica. E nada mais é que uma plaquinha de MDF, porém aqui
a gente tem vários símbolos. E por que da linguagem de símbolos? Por que se usa símbolos quando a gente quer ter acesso àquilo que caiu no nosso inconsciente? Porque já ficou para trás, já faz parte de um passado muito distante, e você precisa resgatar alguma informação de lá de trás, mas não vem para a consciência. Por que a gente usa uma linguagem simbólica quando a gente precisa? Vamos pensar o seguinte, a nossa mente, ela é meio que dividida em 3 partes. A gente tem o nosso consciente, né? Que nós estamos conversando aqui agora, está na nossa consciência. A gente tem o subconsciente, que é para onde vão essas memórias. Se você me perguntar o que eu comi dia 27 de janta, dia 28 de outubro de 2018, não vou conseguir lembrar. Né? Já caiu no subconsciente. Se eu tentar me lembrar conscientemente como é que foi exatamente o que eu senti num evento, por exemplo, quando eu decidi que eu não ia saber andar de bicicleta, que eu não queria tentar aquilo de novo porque doeu, quando eu era criança, tá no inconsciente, é difícil hoje em dia ter acesso. E aí, além do subconsciente, além do consciente, a gente tem aquela parte da nossa mente que a gente pode chamar de supraconsciente. E algumas escolas, algumas linhas chamam de eu superior, por exemplo. Tudo vai de acordo com a linguagem que a gente resolve adotar, com a linha de estudo. Enfim, quando a gente está lidando com esse acesso ao supraconsciente, que é a parte da nossa mente que sabe tudo, sabe todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida, se a gente tenta na linguagem do cotidiano, a gente não tem acesso. Porém, a nossa mente ela tem um mecanismo muito especial. E a linguagem simbólica, ela é uma linguagem que transita por essas 3 mentes. E aí ela nos dá acesso a algumas informações. Então, nessa avaliação integrativa, quando o paciente chega para mim, eu faço essa avaliação como uma abordagem inicial. Nessa avaliação, eu consigo verificar qual é a desarmonia que está trazendo a pessoa a buscar ajuda. E isso pode ser em várias áreas. Tem gente que vem para mim com questões de ansiedade, tem gente que chega em mim com questões de se sentindo muito culpado por alguma coisa que aconteceu. Tem gente que vem por questão de saúde. Então, nossa, eu estou com uma doença, é uma questão psicossomática, o médico recomendou que eu viesse atrás de uma terapia integrativa, de uma terapia complementar. Ou a pessoa chega porque ela quer cuidar da saúde, mas ela não quer um remédio, ela não quer uma alopatia, ela quer que a saúde dela esteja bem, mas ela prefere uma abordagem mais natural. Como que ela pode melhorar? Como que ela pode fazer? Então, hoje eu tenho nessa avaliação integrativa uma metodologia para saber qual é a desarmonia, o que deu origem a essa desarmonia e quais são os tratamentos que essa pessoa precisa para restabelecer a harmonia na vida dela, energeticamente falando. Em alguns casos, a pessoa vem por uma questão de ansiedade, vem por uma depressão, vem por alguma questão alguma tipo. dor, alguma dor, né? Alguma dor que chama, a pessoa vem, e às vezes a energia de saúde física dela já está tão comprometida que eu tenho que dar aquele toquezinho básico. Quando é que foi seu último check-up? Faz tempo que você não vai no médico? Se a pessoa chega em mim e ela precisa de um acompanhamento com um psicólogo, eu oriento, eu passo a indicação de alguns profissionais competentes para cuidar do caso dela. Se a pessoa vem para mim com a necessidade de um acompanhamento com um psiquiatra e ela ainda não faz, ela ainda não vai num psiquiatra, ela ainda não vai num psicólogo, mas se a pessoa precisa, eu tenho condições de saber, através da avaliação integrativa, e orientar. Casos, por exemplo, como
uma família que recentemente entrou como paciente para mim, de uma criança. A família recebeu o diagnóstico de que a criança de 5 anos de idade estava com câncer e os médicos falaram, olha, essa criança, a gente nunca viu um caso como esse numa criança dessa idade e a pessoa sobreviver. Os médicos jogaram essa bomba em cima da família. E a família recebeu indicação do meu nome, veio até mim, fazendo um pedido de socorro. E tem sido, eu expliquei exatamente qual que é a minha abordagem, quais são as possibilidades, exatamente o que eu faço, e tem sido um tratamento que está dando muito resultado. Então, de repente, uma mãe que está precisando, está passando por alguma coisa um pouco mais séria, um pouco mais complicada, nem sabe que existe uma outra abordagem, uma coisa complementar que possa ajudar, fica tão focada só na solução da medicina convencional, que isso às vezes escapa, mas felizmente a gente está conseguindo dar uma revertida no quadro. Olha só. E faz diferença, faz diferença. Uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, tem até um vídeo no YouTube do Dr. Lair Ribeiro falando sobre isso. E eu achei muito interessante, achei muito bonito a maneira como ele coloca. Ele fala muito bem, né, o Dr. Lair Ribeiro. Ele fala a respeito da biofísica. O que é biofísica? Biofísica é energia. Quando a energia recebe um comando, ela desencadeia um processo que facilita a assimilação da química. É a biofísica que comanda. Você não consegue fazer o processo inverso. A química, né, o processo químico consertar a biofísica. Sim. Mas a biofísica consegue permitir que a química cumpra com seu papel. Sim. A Lu colocou um comentário, minha querida. Até me arrepiei. Quanta responsabilidade lidar não só com o emocional familiar, mas a doença em si. É verdade. Essa família teve um momento que eles falaram para mim, ai, tá todo mundo tratando ele como coitado, como mimando. E eu tive que, né? Gente, ok, é uma situação difícil, mas a gente não pode permitir que uma criança entenda no subconsciente dela, registre lá nas profundezas da mente dela, que ficar doente traz um ganho. Ela ganha presente, ela ganha atenção, ela ganha mimo, ela ganha permissões, ela ganha... Por mais complicada que seja a situação, nada de coitadismo, nada de peninha, não olha para essa criança com peninha. Então é um apoio integral mesmo, apoio para a família, instrução. A família estava se debatendo, e com razão, um quadro sério, uma coisa complicada, uma coisa que mexe com todo mundo. Mas é incrível quando a gente lida com a energia, como as coisas vão aos pouquinhos entrando no lugar, né? E a resposta tem sido a melhor possível, com toda a gratidão do mundo. Eu estou conseguindo dizer, estou muito feliz com o resultado. Olha que coisa. Estou muito esperançosa com o resultado. Tem sido uma transformação na resposta ao tratamento da quimioterapia que ele vem dando. Aí, uma das coisas que eu consigo nessa avaliação integrativa é também saber se a pessoa precisa, além das terapias que eu faço, por exemplo, eu faço cura taquiônica, eu faço Theta Healing, eu faço Reiki, né? A gente tem várias ferramentas que são ferramentas de energia, de cuidados com a energia da pessoa, para restaurar a harmonia e o equilíbrio daquela pessoa
em nível energético, espiritual, em nível mental, em nível emocional, mas também a gente precisa atentar para as questões do corpo físico. E nesse ponto, o trabalho com a Fisioquântica tem me dado muito suporte e são produtos realmente maravilhosos. E Fisioquântica, nunca ouvi falar. Posso contar? Por favor, fala pra gente. A Fisioquântica é um laboratório nacional, gente. Olha que delícia, que coisa maravilhosa. Esse laboratório existe há cerca de 20 anos, acho que 18 anos, se eu não estou enganada, eles completaram 18 anos de existência esse ano aqui. E é um laboratório que foi criado e é gerido, administrado por médicos integrativos. Tem alguns médicos que são muito conhecidos já, para quem acompanha o trabalho da Fisioquântica, eles estão sempre falando a respeito dos produtos, a respeito do conceito, né? A Fisioquântica é um laboratório que tem alguns produtos com o seguinte conceito. São essências vibracionais. O que isso quer dizer? É um floral? É um floral um pouco diferente do floral que a gente está acostumado. Naquele frasquinho âmbar, toma gotinhas, é um pouco diferente daquilo. Porque nesse caso a gente está falando de essências vibracionais. O que uma essência vibracional faz? Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem aqui, olha, esse produtinho chamado Filter. Dá para ver o nome dele? Bom, aqui eu não posso falar assim com certeza, viu, meninos? Porque minha vista... Vamos ver aqui a turma. Ruim, né? Ó, o nomezinho dele, se alguém conseguiu ler, é Filter. Olha aí. O Filter, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou usar um produto para dar um exemplo de qual é a ação de uma essência vibracional. Funciona da seguinte maneira. O Filter é a frequência do rim na sua saúde perfeita. A Fisioquântica é um laboratório que conseguiu colocar, tá embaçado, né? Ainda bem. Acredita em mim, tá? Chama Filter. É a frequência do rim na sua saúde perfeita. A Fisioquântica conseguiu, e isso é um mérito mesmo que a gente precisa reconhecer e louvar, porque a Fisioquântica conseguiu isso aqui no Brasil e o resto do mundo olha para a Fisioquântica e diz, uau! E a gente aqui quase não sabe, quase não conhece. É como cantor, sabe? Aquele cantor que faz sucesso lá fora. Mas eles estão... Mas eles estão com tudo, gente. E realmente os produtos são incríveis. Como é que funciona? A Fisioquântica conseguiu colocar numa base de glicerina ou gel a frequência vibracional no seu estado perfeito de saúde de todos os órgãos que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, esse produto chamado Filter, ele funciona da seguinte maneira. A informação do rim na sua saúde perfeita é colocada dentro do corpo da pessoa com constância. Se o rim dessa pessoa já não funciona como o rim na sua saúde perfeita deveria funcionar, por água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Essa informação vai batendo naquele rim até o rim falar: era assim que eu devia trabalhar. Olha aí. É como se o arquiteto o engenheiro, o arquiteto que planejou um prédio, depois de um tempo fosse fazer uma visita, fosse fazer uma vistoria, e o pessoal da manutenção já esqueceu tudo, não olha mais planta, não sabe mais qual é o projeto, faz tudo de qualquer maneira. Aí o arquiteto ou o engenheiro chega com a planta, com o projeto inicial,
e diz, gente, esse é o jeito certo de fazer a manutenção. É assim que essa parede devia estar sendo construída e vocês estão construindo essa parede assim, completamente distorcido. Olha essa planta, olha essa informação, até que todo mundo ali da equipe de manutenção começa a olhar e falar, ah, tá, entendi aonde eu estava errando, e começa a fazer direito. O nosso corpo é uma construção, é um conjunto que trabalha em perfeição. Só que a gente vive num ambiente muito entrópico. O que é entropia? Entropia é, né, o fundamento de tudo. O nosso processo de envelhecimento se dá por entropia. Uma informação vibracional, ela é uma coisa bastante sutil, mas muito certeira. Se você tem o seu coração batendo num ritmo que não é o de saúde perfeita do coração, o teu ritmo cardíaco um pouquinho fora do correto, começa a desencadear desequilíbrio em outros pontos do seu corpo. Às vezes a pessoa está com problema no fígado e a origem desse problema é uma desarmonia em outro ponto do corpo. Então, quando você vai e trata somente aquele sintoma, você não chega na origem. E enquanto a origem não for resolvida, o sintoma vai continuar batendo lá embaixo. Ele vai insistir. Então, a informação vibracional, ela leva o projeto inicial para todos os pontos que já entraram em processo de desequilíbrio. Então, olha que ferramenta maravilhosa. Nossa, que coisa rica, né? Olha que ferramenta maravilhosa. Ela traz a memória, né? A memória, acorda, exato. Né? Ela traz a memória da saúde perfeita para a célula. Muito, muito interessante. Para a célula. Então, a gente tem dentro das essências vibracionais possibilidades terapêuticas das mais variadas possíveis, sem contraindicação. Não tem efeito colateral. Que coisa boa. E eles dão muito resultado. Isso que eu ia falar, e com resultados, né, minha querida? Eles dão muito resultado. Olha, eu estou com alguns produtos aqui. Além dos produtos, né, que são assim como eu estava explicando, a empresa já desenvolveu colágeno, um colágeno quântico, que é maravilhoso! Virada! Maravilhoso! Tem vitaminas. É para ingestão. Sim. Tá. Mas olha o diferencial da empresa. Quando você recebe uma orientação de que você precisa começar a repor colágeno, porque bateu os 25, 30, seu corpo já não produz mais. Ai, meu Deus, vai despencar tudo? Quando você começa a receber essa orientação, aí você se dá conta que, mas tem colágeno para pele, né, pra gente ficar bonitinha, e tem colágeno para articulação, e são diferentes. Ele chama Colamin, esse produto. Esse colágeno que a Fisioquântica desenvolveu, ele tem a propriedade de cobrir as duas áreas. Então, a gente fazendo a reposição com esse colágeno, a gente não precisa comprar um colágeno para uma coisa, outro colágeno para outra coisa e tomar tudo junto. É tecnologia, né? É uma tecnologia bastante avançada que a empresa conseguiu trazer e oferecer para a gente aqui no Brasil. Então, a gente tem mais aqui defender a nossa banana. É tecnologia brasileira. E, gente, realmente os produtos são de tirar o chapéu. Tem, olha, possibilidades como, por exemplo, emagrecimento. Então, é o que eu estou explicando. É muito amplo, porque a gente pode ter um caso sério, como o dessa criança que eu falei, e ter uma resposta. E a gente pode ter um caso que é uma coisa mais do cotidiano, uma coisa mais leve, mas que também incomoda
A gente, às vezes, chega num momento em que sabe que precisa repor colágeno. E repor colágeno não é só estética. Todos os órgãos internos do nosso corpo são formados por colágeno. A gente precisa repor para que tudo por dentro vá tendo essa reposição. A última coisa que vai conseguir ter uma reposição e ficar bem por causa do colágeno é a pele. Primeiro, o teu corpo vai pegar aquele colágeno que ele está recebendo de maneira externa e vai repor todos os órgãos internos, refazer, reconstruir todos os órgãos internos. Então, é importante, reflete na estética, reflete, mas é saúde. Muito bom. Quando você colocou aqui pra gente cuidar da mulher em várias dimensões, eu estou percebendo que você trabalha com esses produtos que não cuidam só da nossa parte, também espiritual, mental, cuida de uma forma integral. Também conseguimos tratar da nossa parte física, né? Sim. Da nossa parte física. Muito eu sou terapeuta integrativa, mas eu não tinha, até a Physioquantic, eu não tinha afinidade, por exemplo, com acupuntura. Eu nunca tive interesse em fazer um curso de acupuntura. Eu já passei como paciente por acupuntura, eu sei que dá resultado, mas não rolava uma identificação minha com aquilo. Mas eu sentia essa necessidade. E o paciente que chega para mim com dor nas costas, fala, eu tô com uma pontada nas costas e eu não consigo fazer isso passar. Já fui no massagista. Aconteceu ontem, gente. Aconteceu ontem. Tá com a pontada, não resolveu a massagem? Vamos tentar o que a gente tem de ferramenta. Coloquei ímã. 40 minutos nas costas. Nossa, sumiu. Tirou o ímã. Ai, voltou. Coloquei um tachyon. Tachyon é essa peça aqui, olha, que está no meu pescoço. Tachyon é um caso à parte também. As peças são muito milagrosas. Quando a gente começa a explicar o que é um tachyon, parece conversa de maluco. Quer ver um exemplo? Eu não tomo mais remédio para dor de cabeça. Sabe o que eu uso? Eu uso um tachyon. E esse tachyon que me alivia a dor de cabeça, é um fiozinho de seda. É um cordãozinho de seda todo colorido, assim. Ele não está aqui no momento, senão eu mostrava para vocês. Mas eu amarro ele, ou eu ponho ele assim na cabeça, aí dou um lacinho aqui embaixo, e fica discreto, então ninguém vê. Ou se eu estou dentro de casa, ou se eu estou, sabe, não preciso fazer pose de certinha, eu passo aqui e fico com aquela tirinha colorida. Mas, gente, a dor de cabeça some. Pra que remédio? Pra que remédio? Então, assim, existem muitas ferramentas, existem muitos recursos. O Theta Healing, por exemplo, tem se mostrado uma ferramenta incrível, uma ferramenta linda, mágica. O Du veio hoje falar sobre o Theta Healing e a gente fica encantada, né, Lau? Eu já sabia que era muito bom, mas é melhor do que eu pensava. Melhor do que eu pensava. Que coisa fantástica. Esses dias eu recebi no consultório uma paciente que deu um testemunho de Theta Healing. A pessoa não fez comigo, tá? A pessoa acabou de se mudar para onde eu moro. E já veio atrás de mim por causa da calibração do campo eletromagnético, a EMF Balancing Technique, que foi o assunto da outra roda, né, Mi? Foi o assunto da outra roda. Também. É uma ferramenta maravilhosa, né? Nossa, muito espero. Já tem outro assunto, meu Deus. É muito 100%. Eu reconheço. Eu tento até falar menos para não criar confusão. Não, mas tá ótimo. Eu digo assim, é muito conteúdo, né, para esse tempo que a gente tem. Por isso que vai ter que vir várias vezes. Eu vou amar, nós também. Nós todos vamos amar. E uma coisa interessante é que eu recebo o paciente
Por exemplo, ele vai fazer, na minha avaliação integrativa, parece que essa pessoa precisa fazer 4 sessões de cura taquiônica, 2 sessões de Theta Healing e uma sessão de Reiki. Eu agendo, por exemplo, dependendo da disponibilidade da pessoa, do meu horário, eu agendo uma sessão por semana, uma sessão cada 15 dias. Só que, se a gente está fazendo um trabalho energético entre aquela sessão e o retorno da pessoa, ela pode contar com o apoio em casa dos produtos da Physioquantic. A Physioquantic tem os harmonizadores, harmonizador 1 e harmonizador 2. Nossa, é um salto quântico no tratamento da pessoa. A Physioquantic tem um gel também chamado Conscientious, que para fazer uma meditação, uma gotinha do Conscientious no chakra frontal, nossa, facilita o processo de entrar em estado meditativo. Muita gente se queixa que não consegue. Não consigo meditar. Não consigo meditar. Tem como. Tem como. Tem muita coisa que tem. Tem muita possibilidade. Muito né? bom. Muito bom. Eu agradeço demais. Se vocês quiserem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Acho que esse é o momento. Esse é o momento das dúvidas, das perguntas, viu, minhas queridas? E assim, ouvindo você falar, né, a gente vai mentalizando, a gente vai visualizando a ação desses produtos, a gente vai visualizando a sua atenção e dedicação no seu trabalho. E vai sentindo vontade, mais vontade ainda de conhecer, né, nossa, valioso você entender que você tem um produto que não tem efeito colateral, que é um produto vibracional, que vai reativar as memórias do seu corpo físico para que ele possa funcionar de forma regular, integral, com todos os órgãos, né, em comunicação. Então, assim, muito... Oi, Mari! Obrigada, querida. Mari! Querida, muito obrigada. Então, assim, minha gratidão, viu? Gratidão pelo conteúdo que você nos trouxe, gratidão por essa partilha amorosa, né? Eu agradeço muitíssimo também. Para mim, virou o momento, o ponto alto do meu dia, é quando eu consigo atender alguém que chega com uma carinha tristonha e sai com outra energia, com outro olhar, com outro brilho, com isso não tem resultado, com um resultado, né? Isso realmente é muito, muito especial. Eu preparei para vocês, eu sempre entrego, no final de cada live, eu entrego um poema, que é do projeto Relaxa e Prosa, que são sentimentos traduzidos do meu coração, percepções, e também faço esses poemas com os sentimentos que vocês compartilham comigo, que vocês entregam como presente para aquelas pessoas que amam. Às vezes é um perdão, uma gratidão, algo que está aqui guardado. E é um trabalho, assim, uma abordagem muito bonita através dos poemas. O feedback que eu recebo é muito gratificante. Então, eu quero ler para vocês, porque saiu daqui para nós hoje aqui na live, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá. Liberdade. É chegada a hora. O novo tempo, a nova era, o novo mundo, o novo em cada um de nós. Liberdade é o grito que ecoa na humanidade. Liberdade dos padrões, das verdades absolutas, dos pensamentos do ego, das lembranças do passado, dos apegos aos sentimentos, emoções, às ações, do que não nos serve mais. Paralisados ficamos, armazenados em um canto, prisioneiros em casa, para a libertação do lar, do nosso lar interior, para que pudéssemos revisitar espaços esquecidos onde foram guardados os sentimentos que nos impedem de caminhar. As dores que precisamos transformar, o perdão que precisamos liberar,
a culpa que sempre esteve lá, um lar interior carregado de entulhos emocionais das experiências vividas, é o chamado da liberdade que ecoa em cada um de nós. Como os cômodos do nosso lar interior liberado. Com os cômodos do nosso lar interior liberados, conseguimos ter a compreensão de que as grades que nos limitaram nunca estiveram lá. Portanto, é o momento de voar. Libere. Enxergue a sua unidade nesse planeta, receba e perceba que dentro desse envoltório de alma está a sua luz. Fragmentos do Criador, mas para enxergá-la é preciso tirar as lentes da matéria e enxergar com o coração. Mergulhe em sua casa interior, o seu lar maior, com carinho, com amor, com compreensão. Abra sua gaiola. Deixe ir embora o que não te serve mais. Respire fundo e coragem. Bata suas asas e voe para a liberdade, com o entusiasmo de quem acabou de renascer. Gratidão. Tô arrepiada. Que linda! Que linda, Michele! Que linda! Gratidão, foi muito legal, foi muito lindo. Que bom, gratidão, mulheres queridas que aqui estiveram. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelo abraço que a gente consegue sentir, viu? A roda é para vocês, é para nós, para que a gente consiga polinizar essas informações. Então, vocês que estão aqui, compartilhem com as mulheres da vida de vocês, polinizem, espalhem para que outras mulheres conheçam, para que outras rodas possam começar também, para que outras mulheres se movimentem. Né? Tudo isso é para que isso se expanda, né? E que cada uma busque. A gente está plantando, né? a gente planta as sementinhas, né? Isso. A gente planta as sementinhas. Vamos distribuir o pacote de sementinha, gente. Pode levar. Né? Então, Quanto mais esclarecimento, quanto mais luz na vida das pessoas, mais amor. É disso que a gente está precisando. E a gente precisa manter a perspectiva de que a gente está num momento de grande evolução. Esses dias eu me peguei pensando, na minha adolescência, quando eu fiz 18 anos, eu vendi uma linha telefônica para comprar um carro. Olha só. Olha o quanto a gente evoluiu. Telefone fixo custava uma dinheirama. É verdade. Olha as possibilidades em uma vida, gente, né? Foi há pouco tempo atrás. Olha o tanto que a tecnologia, que o avanço da humanidade está trazendo para a gente de possibilidade. E isso tem que vir acompanhado de um crescimento interior, de um crescimento da ética, de um crescimento da alma, né? Da alma. Eu sinto muito isso, que essa pausa necessária, nós fomos obrigados a cumpri-la, né? Foi totalmente pelo amor. Para essa visita interior, eu acho que cada um de nós precisamos desse tempo, para essa liberação emocional, que estava todo mundo muito entupido, acho que até aqui, de questões emocionais, porque nós não parávamos para olhar. Mas agora a gente teve um tempo, apesar de toda a dor necessária para o aprendizado, nós tivemos esse tempo para essa visita. Peraí, deixa eu olhar, o que eu posso liberar? Que cômodo que eu posso esvaziar? O que eu posso colocar aqui nesse lugar? Então, é o que eu estou dizendo, vamos manter a perspectiva, a positividade, o ânimo, porque se a gente der um passo para trás, a gente percebe que a gente amplia o quadro, amplia a visão. Tem coisas difíceis acontecendo, sim, na vida de todo mundo. Está acontecendo muitas coisas muito difíceis. Mas vai passar essa tempestade. Tudo passa, os momentos passam. E fica o aprendizado, né? A gente tem que manter essa luz aqui dentro. Ela é fundamental. Acender essa luz que ficou muito tempo apagadinho, mas agora a gente vai olhar para ela, se perceber como centelha divina, como único nesse universo. E por isso. E ela é curativa, né? Olha que coisa mais genial.
Que coisa mais grandiosa que o universo deu pra gente, que o Criador de tudo entregou pra gente. Ela é curativa ainda. Ela tá ali. Sensacional, né, Mi? Sensacional. Foi um prazer. Gratidão, beijo no coração, abraço Eu na que alma. agradeço. Beijo, minhas queridas, beijo grande, gratidão e seguimos juntas, viu? Todas nós.